Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema de geografia que também pode ser considerado um tema de atualidades, recorrente nos últimos tempos, que diz respeito ao famoso processo de transposição do Rio São Francisco. Esse tema é um tema muito rico, é um tema que quando você vai estudar, talvez você descubra nas suas pesquisas e leituras que há um registro histórico da possibilidade de se fazer algo parecido com o que hoje nós chamamos de transposição desde a época de Dom Pedro II. Olha como já tem tanto tempo, um intervalo de tempo de tantos anos, que se falava de tentar trazer uma solução para parte da população do Nordeste seco, semiárido, que não tem acesso regular à água doce e potável na forma superficial. Sendo assim, esse projeto ele é um projeto muito antigo, poderia dizer que desde o Brasil Império, mas que nunca havia sido colocado em prática, até a primeira gestão do governo Lula acontecer e esse presidente ele entrou para a história por ter dado um ponto de partida em relação a essa questão desse projeto e que não seria concluído no seu governo, porque é um projeto que desde o seu início já tinha um orçamento bilionário e uma expectativa de chegar a alcançar o processo de execução da obra por 4 governos. Então, é um projeto de longa duração, não é um projeto simples, é um projeto de um orçamento muito caro e de um rio que é importantíssimo para o Nordeste, para o nordestino e para o Brasil e para o brasileiro, eu diria também. Eu coloquei aqui no quadro de hoje algumas informações muito importantes para a gente fazer uma análise do que esse rio representa, para a população, não só em termos de água, mas outros usos, o rio, a água do rio não é utilizada só, para o abastecimento doméstico, mas a água de um rio, ela tem várias finalidades, que pode ser a geração de energia elétrica, a pesca, O rio também pode ser uma fonte de lazer, pode ser um meio de transporte, uma hidrovia, É o que dá suporte à agricultura, à indústria e várias atividades econômicas, Claro, são indispensáveis, é indispensável a água. Esse rio, quando você vai estudar quem é o Rio São Francisco, qual a sua disposição, ele tem uma nascente na Serra da Canastra e conecta estados como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Sendo assim, ele ganha o status de ser considerado o rio da integração nacional. O grande lance, o que é considerado um fenômeno, é que em muitos desses estados, nós temos uma sequência grande de municípios, municípios esses que estão dentro de um ecossistema quente, seco, semiárido. E por conta disso, é um rio que é importantíssimo para essa população, chamada de população ribeirinha. Muita gente fica na dúvida com relação à questão da permanência do volume de água desse rio ao longo do ano, Fica naquela dúvida se é um rio temporário ou permanente. Mas quando a gente fala do Rio São Francisco, ele é classificado, lembra sempre disso, como um rio perene, pela sua perenidade. Mesmo percorrendo muitos estados e municípios de clima semiárido, o Rio São Francisco, ele é um exemplo de um rio perene, ou seja, ele não seca durante o ano. Para a transposição acontecer, ela só pode ser cogitada, algo parecido, quando um rio ele é permanente. Se ele fosse um rio intermitente, não faria sentido tentar fazer esse projeto ousado de transpor, ok? É claro que quando esse projeto começou a ser apresentado para a população, a ser executado, muitas e muitas críticas, verdadeiramente choveu críticas em relação a isso, porque trata-se de um projeto de um custo muito alto, de um custo bilionário, e a oposição ficou levantando
a questão dos pontos negativos desse projeto, os impactos, né? É um rio que tem uma presença de muitas espécies que são endêmicas, é um rio que tem uma riqueza absurda e essa região acabou se consagrando economicamente como um polo importante da chamada fruticultura irrigada. Né? Essa atividade econômica acabou impulsionando várias cidades nesse contexto, né? Com atividades como o plantio de uva, né? De morango, de melão, vários cultivos de frutas em cidades como Juazeiro e Petrolina. O potencial hidroenergético do Rio São Francisco, né, é muito importante para o Nordeste, né, tendo hidrelétricas como Xingó, Três Marias, Paulo Afonso e Sobradinho. Então, como o rio é importante para o abastecimento doméstico, para a geração de energia elétrica, para a agricultura, né, muita gente despertou por um sentimento de medo quando foi iniciada essa questão do projeto de transposição. Porque a terminologia transposição, ela traz uma ideia, né, de desvio. E quando as pessoas elas desenvolvem essa ideia de desvio, fica parecendo que o rio estaria sujeito ao seu esgotamento. E é claro que os seus defensores, claro que os profissionais, estudiosos, engenheiros envolvidos num projeto como esse, eles, né, demonstram através dos seus cálculos que esse volume que é transposto não ameaça, né, essa perenidade desse rio. Por conta das polêmicas até em relação ao próprio nome, atualmente tem se utilizado uma terminologia talvez mais atualizada, chamada de projeto de integração de bacias. Então você pode encontrar com esse nome, projeto de transposição do Rio São Francisco ou do Velho Chico, como também pode encontrar projeto de integração de bacias. Nesse caso, esse rio perene teria aí uma conexão com outros rios, né, de um porte menor e traria, né, e traz benefícios para a população por onde essa água passa. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, do nosso vídeo de hoje. Esse tema é um tema que sempre vale a pena você ficar ligado, fazer leituras, né? Como toda alteração no meio físico, na natureza, tem pontos positivos e negativos. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!